Ô pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao aula de revisão para P2, em que eu separei as principais questões dos últimos anos para juntos estarmos resolvendo e nos preparando para a prova do final da semana. Eu sei que muita gente acha que a P2 tem um nível muito difícil se comparado com a P1, mas isso não é verdade. A P2 ela tem um nível muito bom. É uma prova que ela cabe no tempo dela, ou seja, as 2 horas elas satisfazem bastante para eu estar respondendo tanto as 20 questões como estar revendo algumas que vocês tenham mais dificuldade, e ao mesmo tempo é uma prova que ela não é muito conteudista, ou seja, é uma prova assim que eu gosto bastante do nível dela, principalmente para quem está começando ali a estudar os princípios da astronomia. Então, pessoal, justamente essa ideia que as pessoas têm, essa ideia errônea de que a P2 é difícil, que eu quero estar desmistificando com essa aula a partir dessa resolução de questões e ao mesmo tempo estar familiarizando vocês com esse nível para estar criando o máximo de segurança possível para a resolução da prova que vocês vão estar realizando aí na sexta-feira. Vamos então começar com a nossa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: o esquema a seguir traz a esfera celeste e a geometria da passagem zenital do Sol, ou seja, ele está passando a pino ao meio-dia solar verdadeiro. No desenho, PCN e PCS são respectivamente o polo celeste norte e o polo celeste sul. As estrelas que vemos à noite têm posições praticamente fixas no céu umas com relação às outras, exceto pelos efeitos secundários de aberração, paralaxe e movimento próprio. O Sol, contudo, tem um movimento aparente por entre as estrelas de cerca de 1 grau por dia, portanto suas coordenadas, ascensão reta e declinação, variam continuamente. Neste problema, porém, vamos considerá-las constantes ao longo de um dia. Sendo assim, podemos dizer que no dia 1º de dezembro de 2023, as coordenadas do Sol são ascensão reta de 16 horas e 30 minutos e declinação de menos 22 graus. Assale a opção que traz a cidade em que se observará o Sol no zênite neste dia. Basicamente, a questão nos trouxe 2 grandes informações. Nos trouxe as características das coordenadas equatoriais do Sol e das coordenadas locais e pediu para, caso a gente precisasse linkar as duas, para qual latitude e longitude isso seria possível. O que acontece? Eu preciso falar sobre algumas coisas importantes para vocês antes da resolução dessa questão. A primeira delas é que, normalmente, as provas de seletiva seletivas online, elas não cobram a trigonometria esférica, que foi o tema das nossas últimas 2 aulas. Se você não assistiu, confere lá que elas estão muito boas. Basicamente, como eu disse para vocês, não cobra esses temas, porque é um conteúdo um pouco mais avançado, já que foge da geometria euclidiana de colégio. Então, toda vez que as questões seletivas forem falar sobre algum assunto que envolva ali uma esfera celeste, ela vai estar tratando tudo no mesmo plano, ou seja, você vai precisar de conhecimentos de geometria plana. Normalmente esse plano é o plano do meridiano local, que é esse plano aqui, ó, que você pode estar percebendo que é onde está contido este círculo, essa circunferência aqui que eu estou delimitando, que é a circunferência do meridiano local, e portanto, a maioria das questões está trabalhando ali com esse plano. Então, algumas expressões como está no meio-dia solar verdadeiro, ou está em sua combinação superior ou inferior. Deixa eu ver mais algumas expressões que as questões trazem. Teve uma que eles falaram aí, que foi sobre passar pelo zênite, passar pelo nadir. Tudo isso envolve ali você estar jogando a posição da estrela para esse plano, e justamente você está permitindo que o estudante saia do campo de trigonometria esférica e entre na geometria plana para estar respondendo as questões, e assim tornando-as muito mais simples de resolver do que seria se você precisasse dos conhecimentos de uma geometria não euclidiana. Então, pessoal, é justamente isso que eu queria estar fazendo um pequeno comentário com vocês antes, que apesar de vocês se depararem com a questão, levar aquele impacto de cara, a resolução delas é bem tranquila. É basicamente o uso de geometria plana que vocês aprendem nos colégios e que vocês vão estar aplicando ali para a resolução da sua questão. A segunda coisa que eu quero estar falando para vocês é que muitas questões seletivas elas vão apresentar dados que não vão ser úteis para a resolução da sua questão. Como, por exemplo, essa questão aqui é um ótimo exemplo dessas questões que te dão dados inúteis e que você não vai precisar, vai simplesmente estar ali confundindo você. Então, sempre tenta utilizar os dados com um pé atrás. Você precisa estar ganhando bastante conhecimento de como estar resolvendo questões de seletiva, para justamente quando chegar uma questão dessa que apresente diversos dados que não vão lhe dar nenhum fruto, você saiba como estar filtrando eles, ou seja, treine o máximo que puder
com as questões passadas e seletivas que você vai estar conseguindo um bom rendimento, tanto na questão de tempo, porque isso vai fazer você perder muito tempo se você for ali estar postando dados que não conhece, não vai conseguir ter frutos, e ao mesmo tempo diminuir as chances de erros. Vamos então para a resolução da nossa questão. O que acontece? A nossa questão, ela trouxe uma coisa importantíssima, que foi essa imagem. Essa imagem, ela acabou com a questão porque ela te deu a resposta toda. Se você estivesse fazendo a P2, a minha dica é ler a questão, leu essa questão, você já sabe o que marcar. Você lê a questão, olha a imagem, você já sabe o que marcar. É assim que você resolver essa questão no P2. Só que aqui, como eu quero fazer uma coisa mais didática, eu vou estar explicando para vocês passo a passo o que fazer e de onde veio essa ideia. É por isso que eu vou estar ignorando a imagem. Vamos então continuar a resolução dela ignorando a imagem e utilizando também a imagem para estar revisando alguns conceitos. A primeira coisa que a questão nos traz é que o Sol ele tem uma declinação de menos 22 graus. E a gente tem que estar pensando alguma forma de estar colocando essa declinação de acordo com as ideias da questão. A primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem é que, vou estar usando a imagem aqui para esse caso, porque eu vou precisar estar demonstrando uma coisa que ela mostra aqui bem visível. Quando nós temos qualquer ponto da superfície terrestre, a altura do polo elevado é igual à latitude do local. Essa imagem deixa isso bem explícito por meio da letra grega φ, aqui demonstrando que a altura do polo celeste sul, que está elevado, é igual à latitude do local, representada pela letra grega φ. Só que a imagem vai além. A imagem nos diz que não apenas esse ângulo é igual à latitude, mas que também a distância entre este ponto do equador celeste, que é o ponto de interseção entre o equador celeste e o meridiano local, forma também com o zente um ângulo igual a φ, igual à latitude do local. E, portanto, essa daqui já é a ideia toda da questão. Só que eu quero estar mostrando o porquê disso ser assim. Basicamente, pelos nossos conhecimentos de astronomia de posição, a gente sabe que esse ângulo aqui formado entre o eixo de rotação da Terra e o equador celeste é igual a 90 graus. E ao mesmo tempo que este ângulo formado pela vertical do local e o horizonte também é igual a 90 graus. Quando você junta essas duas informações, você percebe que este ângulo é dado pelo complemento de φ. E sabendo que isso daqui tem que ser 90 graus, este ângulo aqui formado entre o zente e o ponto que pertence ao meridiano local do equador celeste também vai ter que ser igual a φ. Ou seja, este ângulo, está provado que esse ângulo é igual à latitude do local. Essa ideia já foi passada pela imagem e vocês vão estar utilizando para resolver a questão. Como? Da seguinte forma. Você percebe também pela própria imagem, a imagem toda a resposta, perdeu até a graça da questão isso. Pela própria imagem você pode estar vendo que a declinação do Sol é igual à latitude do local. Só que uma outra forma de estar percebendo isso é sabendo que a declinação de qualquer estrela, de qualquer astro, é dada pela distância desse astro ao equador celeste. E, portanto, a distância ali que temos do Sol, que está no zênite com o equador celeste, que corresponde também à latitude do local, é igual à declinação solar. E assim, só escrevendo aqui para deixarmos bonitinho, nós vamos ter que a latitude local é igual à declinação do Sol. Deixa eu dar jeito nesse delta porque ele ficou meio estranho. Pronto. A latitude local é igual à declinação do Sol. E nós podemos estar facilmente vindo aqui e marcando a letra D como resposta. O que acontece também é que você pode estar lendo aqui as alternativas e observar que tem duas opções com latitude de 22 graus, que seriam a letra D e a letra C. Só que, para a letra C, nós temos um observador no hemisfério norte, e na letra D, nós temos um observador no hemisfério sul. Essa dúvida pode acabar, primeiramente, quando você percebe que a declinação do local é negativa, e, portanto, nós temos uma latitude negativa, e, portanto, por conseguinte, nós temos ali um observador no hemisfério sul. Mas também podemos perceber isso quando vemos que o polo celeste elevado é o sul, e, portanto, também temos um observador no hemisfério sul, fazendo com que a resposta correta seja a letra D, cidade de Itaporanga, no Rio de Janeiro, com latitude de 22 graus sul. Finalizando aí nossa questão, que apesar de ter feito todos esses rodeios com ela, está mostrando aí todas as resoluções para vocês estarem entendendo como que funcionaria,
Uma questão bem simples, é literalmente só você estar percebendo as relações que a própria imagem lhe entrega. É uma imagem muito boa, qualquer livro de astronomia de posição adoraria ter uma imagem dessas como parte do seu conteúdo. E essa imagem está permitindo você ali simplesmente estar lendo a questão, observando ali o valor da declinação e marcando com bastante cuidado para não estar, claro, confundindo com essa letra aqui, que na primeira vez que eu li a questão, eu percebi que podia estar gerando alguma confusão, porque na pressa o estudante podia estar vindo aqui e marcando longitude de 22 graus. Mas vocês com bastante cuidado percebam aí que nós estamos tratando da latitude e está percebendo também que aqui ele bota longitude só para estar confundindo vocês. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira questão. Vamos estar passando para a nossa segunda, que tem um raciocínio um pouquinho melhor e para que a gente pode estar utilizando melhor ainda os conceitos que nós aprendemos nas últimas aulas. A segunda questão, ela traz o seguinte: um arquiteto quer projetar sua casa com boa eficiência energética, ou seja, ele quer economizar com a refrigeração no verão e com o aquecimento no inverno. Ele sabe que uma casa bem orientada em relação ao sol pode lhe render uma boa economia na sua conta de luz. Seu projeto inicial pode ser visto no desenho a seguir, com a indicação da altura do Sol em duas posições, A e B, nos dias solstícios ao meio-dia solar verdadeiro. Então nós temos aqui a imagem, e logo em seguida ele continua com: baseado nas informações contidas no desenho e seus conhecimentos, assinale a alternativa que traz a latitude geográfica desta casa. Só que está colocando aqui, eu estava tentando clicar, mas eu não consegui. Pronto, pincel agora. Nós vamos continuar a nossa resolução. O que acontece? Nós precisamos agora encontrar a latitude local dado duas posições do Sol. Como eu disse para vocês na última questão, percebo que ele novamente falou sobre o meio-dia solar verdadeiro, nos travando aquele plano do meridiano local, que vai estar auxiliando bastante, porque estamos tratando agora de geometria plana e não de trigonometria esférica. Ou seja, salvou a nossa vida aí, para quem está começando agora com a astronomia de posição e pode estar tendo dificuldade com a trigonometria esférica. Vamos então para a nossa resolução. A primeira coisa que você tem que estar fazendo é imaginar a situação em uma esfera celeste. Se você não tem essa facilidade para estar imaginando, eu aconselho, até para aqueles que têm a facilidade, estarem sempre desenhando a esfera celeste, porque isso vai estar lhe poupando de muitas possibilidades de erro e ao mesmo tempo vai estar ali salvando você caso você acabe tendo alguma ideia errada na hora da resolução do seu exercício. Eu vou estar desenhando essa esfera celeste e vou estar retornando com vocês logo em seguida. Então, pessoal, essa é a nossa esfera celeste com as posições A e B visíveis e essa posição intermediária que é que eu quero estar citando com vocês. Basicamente, quando nós temos os solstícios, nós estamos falando de dois extremos da variação de declinação do Sol. O Sol ele vai de menos 23,5 graus a mais 23,5 graus e depois retorna, completando esse extremo aí que nós temos dos trópicos de Câncer e Capricórnio com os 23,5 graus a norte ou a sul, que são representados pelos pontos A e B nesse desenho. Só que quando ele transita entre ambos esses pontos, ele apresenta essa posição intermediária, que é dada por uma latitude de 0 graus, que corresponde ao equador celeste durante os pontos de equinócio. Esse equador celeste, quando você descobre a sua altura a partir das alturas do ponto A e B, você facilmente vai estar conseguindo encontrar ali o valor da latitude do local, pois na última questão nós já vimos que a latitude do local é dada pela distância zenital daquele ponto do equador que está ali também pertencendo ao meridiano local. E assim nós podemos estar encontrando o valor que a questão nos pergunta. Vamos então para a parte realmente matemática da coisa, que seria transformar esses dados em números. No número da resposta, no caso, porque número de geração. O que acontece? Você precisa saber esse valor da altura intermediária. E pelos conhecimentos de geometria de vocês já devem estar percebendo que para estar dados dois pontos com as suas coordenadas, vamos pegar aqui a mais simples de todas, que seja a cartesiana. Nós temos aqui os pontos 1 e 3, certo? Num sistema cartesiano, e aqui nós temos o eixo x, nós temos aqui o 0, né? Só para estar simbolizando, bonitinho. E nós temos os pontos 1 e 3, e ignorem essa minha proporção, porque ficou completamente errada. Mas o importante é que vocês entendam aí a sequência numérica e o eixo x. O ponto intermediário entre eles é um eixo, um valor y que a gente não sabe, que pode facilmente ter sido obtido
a partir da média desses dois números. Ou seja, nós vamos ter que y é igual a 2. Era basicamente isso que eu queria estar mostrando para vocês, e que essa ideia se aplica também à esfera celeste. Vindo aqui para a esfera celeste, você pode estar percebendo que, dada a altura de A e a altura de B, pegando a média da aritmética simples das duas, nós vamos encontrar a altura daquele ponto lá que coincide com o meridiano local do Equador. Vamos então estar escrevendo isso aqui. A altura de A mais a altura de B sobre 2 é igual à altura daquele ponto do Equador, que eu simplesmente vou estar chamando algumas vezes de altura do Equador, só por simplicidade, para não ter que repetir ponto de interseção entre o Equador e o meridiano local, porque isso vai acabar perdendo um pouco da fluidez da aula. Então, quando eu falar altura do Equador, vocês já entendam que seja desse ponto. Ou seja, a altura de A mais a altura de B dividido por 2 é igual à altura do Equador. Só que nós não paramos por aí, porque nós queremos a latitude do local, que é dada pelo complemento dessa altura, ou seja, 90 menos HE. Sendo que, como essa altura do Equador é dada por essa equação aqui, nós podemos, por essa fórmula ali, nós podemos simplesmente estar jogando a fórmula aqui e encontrando o valor da nossa latitude. É um cálculo bem simples, até porque é da seletiva online, não podia ser uma coisa muito complexa, porque muitos estudantes não vão ter acesso à calculadora na hora, e não pode utilizar celular, então tem que ser o mais simples possível. Nós vamos obter uma resposta de 31 graus. Só que existe um pequeno problema. Voltando aqui em cima, nós temos duas opções de 31 graus, em que elas variam simplesmente no hemisfério em que ambas se encontram. Assim, para a gente estar respondendo a questão corretamente, a gente precisa saber em qual hemisfério está aquele observador. E como vamos fazer isso? A partir de uma ideia bem simples que eu vou estar desenhando até por meio de uma esfera celeste aqui do lado, que vocês podem estar aprendendo. Bom, vou estar desenhando uma esfera celeste qualquer, vai ser bem mal desenhada mesmo, só para você estar percebendo. Aqui nós temos nosso horizonte, que eu vou estar representando simplesmente por H. E aqui nós temos o Equador, justamente da forma como ele está desenhado ali na esfera celeste mais bonitinha embaixo. Esse Equador, ele está inclinado, você percebe que a inclinação dele está ali para o norte, que seria aqui o norte, vou estar colocando aqui entre parênteses, só para a gente estar confundindo. O norte, e aqui, com certeza, seria o sul. Como nós temos essa inclinação do Equador, e nós temos o eixo de rotação à Terra formando 90 graus com ele, nós temos que esse polo aqui, por estar mais próximo do sul, só pode ser o polo celeste sul. Ele escreveu errado, mas vocês entenderam, o polo celeste sul. E, portanto, nós temos esse observador no hemisfério sul, nos deixando com a alternativa correta sendo a letra E. Pessoal, na aula de revisão para P1 teve uma questão bem parecida com essa, mas que eu quis trazer de novo porque é uma ideia muito legal que pode estar caindo não só apenas na P2, mas a P3 também tem cara de cobrar isso. Então fiquem preparados para decorando questões desse estilo, e que também envolve bastante essa parte de esfera celeste que eu queria estar mostrando para vocês. Por isso que eu trouxe essa questão aqui hoje, também para estar mostrando que, justamente por ter questões da P1 e da P2 que converjam, vocês podem estar percebendo que essas duas questões aí, essas duas provas, têm muitas similaridades entre si, o que faz com que você acabe com essa ideia de que a P2 é muito difícil, porque ela não é, ela é uma prova bem tranquila. Já consegui responder duas questões aqui delas em menos de 20 minutos, e olha que eu tive que parar bastante coisas, eu tive que parar bastante a resolução para estar explicando algumas coisas mais pontuais, ou seja, durante a resolução de uma prova, quando você estiver lá no ritmo, você vai conseguir estar fazendo bem rapidinho essas questões. Então vamos lá para a nossa terceira questão, porque eu trouxe bastante aqui para vocês estarem fazendo. A terceira questão, ela traz um gráfico, ela já foge um pouco da ideia da esfera celeste, porque eu trouxe esse gráfico que ele cai muito nas provas seletivas, o pessoal que elabora as provas gosta muito dele, e é por isso que eu tive que trazer ele aqui hoje para a gente estar resolvendo. Esse gráfico ele basicamente fala sobre a visibilidade de alguns astros com o decorrer do tempo. E assim, nos últimos 3 anos caiu direto esses gráficos, e é bem provável que caia esse ano também, então eu tive que trazê-lo aqui hoje. Vamos começar com a leitura da questão. O gráfico a seguir apresenta a visibilidade diária, eixo das abscissas aqui, do planeta Júpiter ao longo do ano de 2024.
eixo das ordenadas para o Rio de Janeiro. No gráfico, o tom azul escuro significa que o planeta está abaixo do horizonte. O tom cinza significa que o planeta está visível. Retornando aqui, o tom cinza significa que o planeta está visível no Sol noturno e o branco significa que o planeta está acima do horizonte juntamente com o Sol. Ou seja, quando nós temos o azul escuro, ele não está visível, o branco está visível, mas ofuscado pelo Sol, e o cinza ele está visível plenamente. Agora que você já sabe como ler as informações no gráfico, avalie as afirmações a seguir e assinale a opção correta. A primeira pergunta. A primeira afirma: na primeira semana de janeiro, Júpiter estará se pondo antes das 2 da manhã e estará visível no céu noturno novamente quando o Sol se pôr. Vamos vir aqui, nós percebemos que o eixo das ordenadas ele está tratando, começa o ano de cima e assim, o ano ele vai de cima para baixo, ou seja, começa em cima e o ano termina embaixo no eixo das ordenadas. Vamos aqui ler o que nós temos. Tem que dar um zoom. Pronto, agora sim melhorei a imagem e vamos estar vendo o que o gráfico nos diz sobre o mês de janeiro. Ele fala que na primeira semana de janeiro, ou seja, com o início de janeiro, nós vamos ter Júpiter se pondo antes das 2 da manhã. Vamos ver aqui. Bom, nós percebemos que temos 0 horas e aqui 2 horas da manhã. Nós percebemos que sim, Júpiter está se pondo antes das 2 da manhã, porque nós temos Júpiter visível até aqui, esse instante antes das 2 da manhã, que é quando ele se põe, ele migra para a parte de baixo do horizonte. Então nós temos que a primeira parte da afirmativa 1 está verdadeira, e a segunda parte pergunta se ele estará visível no céu noturno novamente quando o Sol se pôr. Vamos ver aqui, o Sol vai se pôr neste instante bem daqui. Tá vendo? Aqui eu estou pegando essa barra de incerteza porque a gente está trabalhando ali com um intervalo de uma semana mais ou menos. Então vai ter que ser essa região aqui de pôr do Sol. E sim, quando o Sol se põe, logo depois do pôr do Sol, nós temos a visibilidade de Júpiter. Então nós temos que a primeira questão, a primeira afirmativa, ela está correta, fazendo com que a gente passe para a segunda. A partir de 1º de agosto, Júpiter já estará abaixo do horizonte quando for meio-dia. Deixa eu ver. 1º de agosto. Agora bem mais específico. Estará abaixo do horizonte quando for meio-dia. Não. Nós temos aqui o meio-dia está bem por aqui. E nós não temos em 1º de agosto o Júpiter já posto. Viu? O Júpiter só vai começar a se pôr no meio-dia mais aqui para setembro. Ou seja, temos essa alternativa incorreta. Terceiro, em meados de maio, Júpiter estará em conjunção com o Sol. Vamos ver? Primeiro, o que seria conjunção? Conjunção, quando dizemos que um astro está em conjunção com o outro, nós dizemos que eles apresentam a mesma ascensão reta no céu. Outras palavras, estão muito próximos no céu e apresentam a mesma ascensão reta. Isso faz com que, para esse caso que a gente está estudando, ambos os astros nasçam e se ponham ao mesmo tempo. E é isso que a gente tem que ver aqui na nossa questão. Se em maio, meados de maio, ou seja, no meio de maio, Júpiter ele está em conjunção com o Sol. Deixa eu ver aqui. Aqui no meio de maio, nós temos aqui esse ponto em que ambos nascem juntos. E esse ponto em que ambos se põem juntos, fazendo com que os dois estejam ali em meados de maio em conjunção. Temos então a terceira alternativa como correta, ficando, deixa eu ajustar aqui a imagem agora, está pegando a folha completa. Primeira, verdadeira. Segunda, falsa. E terceira, deixa eu deixar mais arrumadinho. Opa, por que não está apagando? Aqui, foi. Terceira, verdadeira. E assim temos a resolução da nossa questão. Vamos então para a nossa quarta questão. A quarta também é de análise de gráficos, então eu quis trazer também porque as provas seletivas elas cobram muita análise de gráficos, então foi muito importante estar trazendo aqui questões que tratassem desse assunto, e por isso vamos fugir um pouco dos cálculos da esfera celeste, tá pessoal? Sei que vocês gostam muito, mas a gente tem que pegar aqui os gráficos porque o pessoal cobra e a gente quer o máximo de pontos possível. Vamos lá, o gráfico a seguir representa as coordenadas de ascensão reta e declinação do Sol, com o Sol em uma determinada época do ano.
acerte a opção que traz o período aproximado do ano mostrado no gráfico. Nós temos então um desenho aqui. Eu vou aumentar de novo a tela. Perfeito, nós temos então aqui o nosso desenho, em que nós temos o Sol variando em declinação e ascensão reta ao longo do ano, que é justamente aquele movimento anual que nós já tratamos nas nossas primeiras aulas. O que acontece é que ele pergunta se é a opção que traz o período aproximado do ano mostrado no gráfico. Ou seja, ele quer saber quando o Sol está dentro desses valores aí, como nós não podemos ser muito precisos porque estamos trabalhando com tela de computador numa seletiva online, ele quer saber esse intervalo de tempo aí em que o Sol está quando ele se encontra nessa posição. O que acontece? A primeira pegadinha da questão é que o eixo aqui das abscissas, ele também está crescendo da direita para a esquerda, ou seja, estaria ao contrário do que normalmente nós trabalhamos em aulas de matemática. Isso pode estar confundindo um pouco o aluno, que pode estar fazendo na pressa, acabando confundindo os valores e está tratando com o zero à esquerda. Mas, na verdade, nós temos ali o zero à direita. E é essa ideia básica que a pessoa tem que ter. Vamos então começar a trabalhar com esses valores, beleza? Nós temos o Sol. Nós podemos perceber que o Sol ele saiu, vendo assim a ordem primeiro, vamos seguir aqui a ordem cronológica. Como nós começamos com uma ascensão reta baixa e vamos aumentando ao longo do ano, nós percebemos que o Sol ele faz este caminho aqui e não este caminho aqui que a questão quer que a gente tenha. Vamos então passar por esse daqui até chegar nesse ponto. Em outras palavras, nós acabamos de sair de um equinócio e estamos indo para o equinócio de fim de ano. Já falei para vocês a resposta, mas estamos partindo para aquele equinócio aquele solstício de verão do hemisfério sul, que é o solstício de final de ano que eu acabei de falar para vocês. Então nós temos aqui entre o nosso equinócio de primavera, certo? Sim, entre o nosso equinócio de primavera e o nosso solstício de verão. Ou seja, é justamente essa época do ano que a gente está agora, que é o fim da primavera e o começo do verão. Vamos agora procurar uma alternativa que ela fale sobre isso. Bom, as alternativas todas estão convertidas em datas. Então nós temos que procurar ali uma data que condiza que seja similar à que nós estamos agora. Então pegue seus calendários aí e vamos colar na prova. Brincadeiras à parte, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Vamos então procurar aqui uma que esteja entre o equinócio de primavera, que ocorre em setembro, e o nosso solstício de verão, que ocorre em dezembro. Simplesmente procurando aqui, nós encontramos a letra D como resposta para a nossa questão, 21 de setembro e 21 de dezembro. E conseguimos aí acertar mais uma questão. E vamos para a nossa última questão para a gente estar finalizando aí a resolução da nossa revisão da P2. A próxima questão ela trabalha um pouco de carta celeste e um pouco de conhecimento de céu. Então, é uma questão que eu quis trazer aqui para vocês justamente por isso. Eu achei ela muito boa quando eu quando eu respondi ela. Então, eu tinha que trazer porque marcou bastante meu período de seletivas. Porque se vocês forem pesquisar aí, se forem ver as datas das aplicações da prova, foram basicamente seletivas que eu fiz parte. Então, a maioria das questões eu tive contato na hora da prova mesmo. E por isso que a maioria delas me marcou. E muitas delas eu me lembro bem que eu estava pensando na hora. Então, é bem engraçado estar fazendo depois. Vamos lá. C 2021A1 Leonard, ou cometa Leonard, é um cometa descoberto por... Gente, eu vou ter que ampliar, porque aqui a situação tá difícil de ler. Pronto. Do observatório do Monte Lemmon, em 3 de janeiro de 2021, um ano antes do periélio, quando o cometa estava a 5 unidades astronômicas, 750 milhões de quilômetros do Sol. Foi o primeiro cometa descoberto em 2021 e tem uma órbita de retrógrado de 80 mil anos. A figura a seguir traz uma carta celeste mostrando a trajetória do cometa Leonard de 30 de novembro a 10 de dezembro de 2021. Então nós temos 30 de novembro e até 10 de dezembro de 2021. Baseado nesta carta e nos seus conhecimentos, marque V de verdadeiro ou F de falso na frente de cada afirmação. Nós temos quantas afirmações? Temos 5 afirmações. Então eu vou estar colocando aqui do lado como nosso gabarito, para a gente estar respondendo ao invés de ter que descer e escrever ali, porque vai ficar meio chatinho a gente estar descendo o tempo todo. Vamos lá. A primeira afirmativa pergunta. A primeira afirmativa nos diz que de 30 de novembro a 10 de dezembro, o cometa se deslocou para o leste. Como nós vamos saber disso?
a primeira coisa que você precisa perceber é que o cometa vem daqui para cá, então nós temos essa vindo da direita para a esquerda, e a segunda coisa é que você olha aqui em cima os valores de ascensão reta. Como eu mostrei para vocês na questão passada, o Sol ele vai aumentando sua ascensão reta no decorrer do ano. E como eu já falei para vocês também nas aulas de astronomia de posição, o Sol, no seu movimento anual, se nós considerássemos apenas a parte dele que se refere à parte da órbita da Terra, tirando aquela parte de movimento diário, ele se move em direção ao leste. Então, essa afirmativa ela está correta. Nós vemos aí um aumento na ascensão reta para leste, que é justamente o sentido de movimento desse cometa, fazendo com que ele vá de oeste para leste desse seu movimento. Só conferindo aqui para ver se não falaram o contrário. Se deslocou para leste, essa primeira alternativa aqui, ela é completamente verdade. A segunda alternativa fala que entre 3 e 4 de dezembro o cometa passou atrás de M3. Beleza, não preciso nem terminar de ler, não preciso nem olhar a carta celeste para estar entendendo o que está acontecendo. M3, qualquer objeto, qualquer astro, na verdade é um objeto, mas qualquer corpo celeste que seja referido com esse prefixo M, M1, M2, M3, até o M110, se refere àquele catálogo que eu já falei para vocês, é o catálogo Messier. E o catálogo Messier fala sobre objetos de céu profundo. Quando nós estamos tratando de objetos de céu profundo, nós temos objetos fora do nosso sistema solar. Portanto, esse cometa, que ele estava dentro do nosso sistema solar, ele passou aí a 5 unidades astronômicas do Sol, ou seja, estava ali dentro do sistema solar, ele não tem como ter passado atrás do Messier 3, que está bem aqui. O Messier 3 está muito distante dele, da imaginação, são coisas completamente distintas. O Messier 3 infinitamente distante e o nosso cometa passando aqui próximo da gente, então nós com certeza sabemos que ele nunca passou atrás do Messier 3 durante essas observações, então essa aí é falsa. Isso também se aplica a qualquer outra estrela, nós não temos estrelas dentro do nosso sistema solar e portanto não teria como ele ter passado também na frente de qualquer estrela. Então é uma ideia aí que só lendo você já pode excluir. Neste período, o cometa passou ao sul de Arcturus. Arcturus é a alfa do Boieiro, essa estrela daqui. E essa parte aqui está visível aqui também pela declinação, que aparece aqui, as declinações, por exemplo, de -20, ou seja, nós temos sul para baixo, norte para cima. Nós podemos estar vendo que o cometa passou sempre, durante essas observações, ao norte de Arcturus. Então também nós temos falsa alternativa 3. Vindo aqui de novo para nossas questões, nós temos que em menos de 4 dias o cometa atravessou a constelação do Boieiro. Vamos ver aqui. Ele começa a atravessar entre o dia 3 e o dia 4. Ele termina entre o dia 8 e o dia 9. Fazendo aí aproximadamente 9 menos 3 vai dar 6 dias. Menos de 6 dias aí no caso, então nós vamos ter, desculpa sem querer bater no microfone, mas nós vamos ter ali essa alternativa como falsa. Só você pode estar contando. Se você contasse aqui do 3 para dar 4 dias, não ia sair da constelação do Boieiro, porque nós temos que estar levando aqui em consideração também toda a divisão da constelação que está ali delimitada por essa área do céu. A constelação não se refere somente ao asterismo, mas sim à área do céu que ela ocupa. E, portanto, algumas pessoas podem ter pensado que durou apenas um dia quando ele passa aqui pelo asterismo, mas na verdade não. É toda a área do céu que estamos referindo. Mais uma alternativa, ajeitar, falsa. Vamos para a última, para estarmos finalizando a nossa questão. De 30 de novembro a 10 de dezembro, o ângulo horário do cometa aumentou. Nós temos aqui, vamos voltar aqui, bom, F de falso, porque nós estamos referindo aqui à ascensão reta dele, e quando a ascensão reta de algum astro aumenta, nós temos seu ângulo horário diminuindo. Então, essa alternativa está falsa porque a ascensão reta dele aumentou e seu ângulo horário diminuiu, ficando aqui a resposta da nossa questão como apenas alternativa 1 verdadeira. Então, pessoal, agora eu vou estar aqui me despedindo de vocês, desejando uma ótima prova para todos que vão participar. Eu sei que pode parecer difícil a princípio vocês estarem ali enfrentando essa prova,
Mas, pessoal, vocês têm todo o conhecimento que puderam adquirir durante essa trajetória, então confiem em tudo que vocês aprenderam até agora. Não apenas por causa das aulas, mas também pelos estudos próprios. Vocês são totalmente capazes de ter conseguido umas ótimas colocações durante a realização das seletivas online. Eu confio em vocês e estou aí esperando os melhores resultados na próxima aula. Então, galera, vejo vocês na próxima semana. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal para estarem seguindo os nossos conteúdos voltados para as Olimpíadas Científicas. E também não se esqueça de estar nos seguindo no Instagram, que é por lá que nós temos mais contato com vocês. Vejo vocês então na próxima semana, como eu já disse, e até mais.